Bora dar uma olhada num duelo de gigantes? De um lado, a maior superpotência militar que o mundo já viu. Do outro, a maior potência da América do Sul. São duas nações enormes, com realidades militares, assim, bem diferentes. Então a grande pergunta é: o que acontece quando a gente coloca lado a lado a capacidade dos Estados Unidos de agir em qualquer lugar do planeta e a estratégia do Brasil que é focada em defender seu próprio território? As respostas, olha, dizem muito sobre história, geografia e, claro, sobre dinheiro. Muito dinheiro. E para a gente entender essa história, tem que começar pela grana. O orçamento militar anual dos Estados Unidos passa de US$ 1 trilhão. É um número que é difícil até de colocar na cabeça. E que financia tudo: operações, pesquisa e equipamentos numa escala global. Agora, do outro lado, o orçamento de defesa do Brasil fica ali na casa dos US$ 27 bilhões. A diferença não é só grande, ela é gigantesca. E é a partir daqui que a gente começa a entender todo o resto que vamos conversar. É por isso mesmo que nossa primeira parada é nos orçamentos. Porque a questão não é só quanto se gasta, mas como essa grana é usada. É isso que define as prioridades e a capacidade de uma força armada. E é aqui que a gente vê como as coisas são diferentes. Enquanto os Estados Unidos botam mais de 60% do dinheiro em operações e equipamentos de ponta, no Brasil a realidade é outra. 87% dos recursos vão para pagar pessoal. Isso inclui militares da ativa, aposentados e também pensionistas. Então, o ponto central é esse, sabe? É a escala absurda do orçamento americano que explica a diferença brutal dos equipamentos. Essa base financeira toda permite um nível de tecnologia e uma quantidade de material que molda todo o resto da nossa comparação. Beleza, agora vamos subir lá para os céus. Nas guerras de hoje, quem domina o espaço aéreo tem uma vantagem gigantesca. E é aqui que a diferença de tecnologia e de números fica, assim, muito clara. E olha, os números são de cair o queixo. Os Estados Unidos têm mais de 13 mil aeronaves militares. O Brasil tem cerca de 700. Essa diferença enorme já mostra bem o que é uma força de alcance global contra uma de foco mais regional. Dando uma olhada nos caças, a gente vê a evolução da tecnologia. Os Estados Unidos usam o FA-18 Super Hornet, o principal caça da Marinha, que ficou famoso até em filme lá no Top Gun Maverick. O Brasil, por sua vez, está se modernizando com o F-39 Gripen, um caça super moderno, num projeto que ainda traz transferência de tecnologia para a nossa indústria. E na logística, a diferença de escala continua. O C-5M Super Galaxy americano é um monstro, carrega 127 toneladas. Já o nosso KC-3090 Millennium, que é um projeto de muito sucesso da Embraer, leva 26 toneladas. Os dois são excelentes, mas foram pensados para missões completamente diferentes. Um para levar coisas para o outro lado do mundo e o outro para as necessidades aqui da região. Certo, agora vamos descer dos céus e mergulhar nos oceanos. Essa é a área que historicamente sempre definiu o poder das grandes nações, e onde a gente vê um dos equipamentos mais impressionantes que existem. A comparação mais simbólica, talvez, seja a dos porta-aviões. Os Estados Unidos têm 11 super porta-aviões nucleares, como o USS Gerald R. Ford, que é basicamente uma cidade flutuante. O Brasil já teve o NAE São Paulo, que era bem menor e com propulsão convencional, mas ele foi aposentado, descomissionado e encerrou essa fase para a Marinha. E tem uma frase da nossa fonte que, nossa, resume isso perfeitamente. Um único navio desses, da classe Forte, com seus 5 mil tripulantes e mais de 70 aviões a bordo, tem o mesmo poder de fogo de 3 bases aéreas de Anápolis, que é a maior do Brasil, só que andando pelo mar. Diante desse cenário, a estratégia do Brasil no mar é outra. O foco é o que os especialistas chamam de negação do uso do mar. Através do ProSub, o programa de submarinos, que é uma parceria com a França, a ideia é construir uma força de submarinos moderna para proteger nossa costa imensa, incluindo no futuro um submarino de propulsão nuclear. Agora, pé no chão, vamos falar das forças terrestres e também daqueles campos de batalha que a gente não vê, mas que são cruciais hoje em dia. Afinal, um território só é de fato controlado quando as tropas conseguem ocupá-lo. Em terra, o principal tanque de batalha americano é o M1A2 Abrams, um colosso de 62 toneladas com um canhão de 120 milímetros. O Brasil usa o Leopard 1, de origem alemã, que é mais leve, com 42 toneladas e um canhão de 105 milímetros. É um tanque mais adequado para a nossa realidade aqui na região.
E falando em blindados, tem uma história fascinante aqui. Lá nos anos 80, o Brasil foi um dos maiores exportadores de veículos blindados do mundo, por causa de uma empresa chamada Engesa. Veículos como o Cascavel e o Urutu foram um sucesso de vendas lá fora, mostrando um potencial industrial incrível que, infelizmente, se perdeu quando a empresa faliu nos anos 90. E agora, o algo a mais. A defesa estratégica dos Estados Unidos se baseia na chamada tríade nuclear: mísseis intercontinentais guardados em silos, mísseis lançados de submarinos e bombardeiros estratégicos. Com umas 5.000 ogivas nucleares, é a garantia máxima de dissuasão. Já o Brasil, por outro lado, seguiu um caminho totalmente diferente. A nossa Constituição proíbe o uso de tecnologia nuclear para fins militares. Ela determina que essa tecnologia só pode ser usada para fins pacíficos. É uma diferença de doutrina, de política externa, que é fundamental. Bom, depois de ver tudo isso, orçamento, equipamentos, doutrinas, a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça. E o que surge são duas estratégias de defesa completamente distintas, moldadas pelas necessidades e ambições de cada país. De um lado, temos a estratégia de projeção de força global. Os Estados Unidos mantêm uma máquina militar para poder operar em qualquer canto do planeta. Do outro, a defesa territorial. O Brasil organiza suas forças com a prioridade de proteger seu território gigante, sua Amazônia e sua costa. No fim das contas, a grande sacada é esta. Apesar de os dois países serem continentais gigantes, seus modelos de defesa não poderiam ser mais diferentes. São respostas diretas à sua história, à sua geografia, aos seus recursos e ao papel que cada um quer ter no mundo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa escolha entre focar na defesa da própria casa ou em projetar poder pelo mundo tem custos gigantescos. E não só financeiros, mas também políticos e estratégicos. A pergunta que fica é: qual é o verdadeiro custo do poder?